Boa noite a todos, meu nome é Valéria, né? O pessoal no centro me chama de Val. A gente está aqui na página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis para fazer uma reflexão dentro da doutrina espírita sobre o homem, o reflexo da natureza. Essa reflexão vai ser feita a partir de uma psicografia que eu recebi lá no Centro Espírita Francisco de Assis no ano de 2015, em outubro de 2015. A psicografia começou numa semana e terminou na outra. Foi bem interessante, é uma experiência assim de uma psicografia que teve uma continuidade, né, depois. A propósito, então, do espírito que enviou para a gente, né, do Amadeu, é fazer essa comparação entre o homem e a natureza. E aí ele começa a mensagem dizendo assim: o verde das matas, o colorido das flores, a leveza das borboletas, o doce canto dos pássaros, o som delicado das águas que caem, a brisa serena que sopra e envolve nossos cabelos, o brilho do sol. O cenário que nos remete ao divino. Cada uma dessas maravilhas tem uma simbologia divina que nos faz transcender. A ideia é trabalhar cada um desses elementos que ele falou, mostrando a relação que eles têm com o ser humano. Então, iniciando com o verde das matas. E ele fala assim: o verde das matas nos remete àquilo que é desconhecido, à aventura da vida. Chegamos aqui despreparados em nosso miúdo corpo físico, mas com uma bagagem de vidas e vidas vividas. Umas bem aproveitadas, outras nem tanto, outras ainda muito pouco. Então, né, nessa perspectiva, né, que ele vai fazendo a comparação. A mata, dentro da simbologia da própria literatura, é o lugar do desconhecido. Quando na literatura alguém atravessa a mata, isso simboliza que ele está atravessando o desconhecido, né? Então, quando a gente está na nossa vida, quando a gente chega aqui na Terra, todo o nosso propósito é atravessar essa mata, é atravessar esse desconhecido, é poder enveredar por ele e encontrar a nossa missão, e encontrar os nossos caminhos. Isso vai fazer com que a gente encontre muitos desafios no caminho. Mas aí a gente tem a bagagem de vidas e vidas vividas, que a gente tem o dom do esquecimento, mas que dentro da gente a gente tem a experiência vivenciada. Por isso que não é tão difícil quanto parece, né? Porque, na verdade, a gente nunca carrega um fardo maior do que a gente pode, né? A gente está sempre com aquele fardo no tamaninho que a gente consegue. E a nossa bagagem, sim, essa é muito maior do que esse fardo. Então, a gente tem condições de atravessar esse desconhecido da mata com graça, com leveza, com harmonia e com muita confiança no caminho que a gente vai percorrer. O fantástico do desconhecido da mata é que isso nos impulsiona a continuar, a enveredar por ela. A cada dia a gente vai caminhando por caminhos que a gente não sabe, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. A gente faz um planejamento do nosso dia. Às vezes tudo acontece direitinho conforme a gente planejou, mas tem momentos que as coisas acontecem de uma maneira totalmente inusitada, totalmente inesperada, totalmente sem nada daquilo que a gente tinha pensado, planejado, imaginado. Mas a gente continua, a gente atravessa, a gente vai passar por caminhos obscuros, escuros dentro dessa mata, mas a gente continua, a gente não desiste, a gente segue em frente. E isso impulsiona a gente a seguir cada vez mais. O colorido das flores é o segundo elemento. Cada flor tem um colorido único, um perfume ímpar, que representa situações pelas quais passamos na vida. Então, cada flor vai ter um colorido,
um perfume, uma, uma mensagem que a gente vai pegar, né? E isso vai representar as situações pelas quais a gente passa na vida. Umas mais coloridas, umas mais opacas. A gente vai caminhando e passando por essas situações, assim como as flores vão se mostrando para a gente. Podemos colorir essas situações como quisermos. Assim, podemos dar a ela o tom mais alegre ou mais triste, e o perfume mais suave ou mais áspero. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que as situações da vida pelas quais a gente passa, a gente é que escolhe o tom que a gente dá para essas situações. A gente pode dar o tom perfeito, com um colorido mais lindo e com um perfume mais suave. Ou a gente pode ser duro e aí dar um tom mais opaco, mais triste e tirar os perfumes que a vida pode trazer para a gente. A escolha é sempre nossa, de colorir ou não as situações pelas quais a gente passa. Se a gente é uma pessoa pessimista e vive se vitimizando, aí a gente não vai conseguir dar um tom bonito, né? Para as situações pelas quais a gente passa. A gente vai achar que aquilo é um castigo, que aquilo é sempre uma coisa ruim, que aquilo é para fazer a gente ficar mal. Mas se a gente é uma pessoa otimista, se a gente tem fé, se a gente acredita que Jesus, que Deus, né, colocou a gente aqui na Terra sempre para o melhor, sempre para o aprendizado e sempre para o caminho da felicidade, a gente vai entender que cada situação, por mais difícil que seja, é para o aprendizado, é para a evolução, é para fazer a gente crescer passo a passo da nossa vida. E aí a gente vai colorir de uma maneira linda cada coisa da nossa vida, cada situação pela qual a gente passa. Se resolvermos pintá-las com tons escuros e tristes e com perfumes ásperos, as situações se tornarão sofrimento e trarão sentimentos pouco interessantes para a alma. É exatamente isso, né? Quando a gente resolve se vitimizar, quando a gente resolve ver tudo por um tom pessimista, a gente não vai colorir a vida de um jeito legal e as situações pelas quais a gente passa. E isso não vai ser bom para a nossa própria alma. Isso segundo o espírito Amadeu, né? Mas se ao contrário, as colorirmos com tons suaves e alegres e perfume doces e suaves, mesmo que sejam situações complexas, se tornarão simples e transformaremos todas essas situações em aprendizado. E é isso que a gente precisa fazer, transformar as situações, por mais complexas que sejam, em aprendizado. E aí a gente vai dar uma cor linda para a nossa vida, um perfume lindo para a nossa vida, e a gente vai até passar a ser exemplo para pessoas que estão ao nosso redor. Isso pode ser muito legal. A escolha é sempre nossa. Qual é o tom que a gente está dando para as situações da nossa vida? A gente está colorindo, está colocando perfumes interessantes, ou a gente está deixando elas feias e opacas? Qual que é o tom? Aí ele fala sobre a leveza das borboletas, é o próximo elemento. As borboletas representam as inúmeras metamorfoses pelas quais passamos na nossa caminhada. Não é feio mudar de opinião. Feio mesmo é ser cabeça dura e nos mantermos em posturas ultrapassadas por orgulho que faz ter a impressão de estar sempre certo. Ser metamorfose é um convite que a vida nos dá. A cada aprendizado da nossa existência, a gente se transformar, a gente mudar o ponto de vista, a gente mudar a nossa maneira de olhar para as coisas, de ver as situações. Isso é realmente vale a pena na vida. A gente ter aquele estigma de Gabriela, como na música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Isso não é o interessante para nós. O interessante é sempre ter aprendizados em cada momento da nossa vida, perceber que a gente realmente estava errado aqui, que aqui a gente estava mais ou menos certo, que aqui a gente pode melhorar isso, que ali a gente pode melhorar aquilo, que é legal mudar essa opinião porque aquela lá não estava bacana para minha vida, e ser metamorfose sempre, sempre e sempre, deixando o orgulho de lado. Porque o orgulho, o que ele traz para gente? Ele traz sempre mazelas, né?
Eu acho essa imagem muito representativa quando a gente está trabalhando a questão do orgulho, né? Eu vou ser orgulhoso ou eu vou aceitar a mão do outro? Eu vou ser orgulhoso ou eu vou aceitar a palavra do outro? O reflexo do orgulho é um outro eu, uma segunda natureza, enraizada nas profundezas da subconsciência, capaz de fazer-nos sentir e pensar em coisas que não correspondem ao que verdadeiramente desejamos e sentimos. Muitas vezes, por orgulho, a gente diz não ao que a gente quer dizer sim. Para que ter orgulho, então? Para que ficar fazendo com que esse sentimento seja maior do que nós mesmos? Para que enveredar por ele? É uma pergunta que a gente pode se fazer, porque em determinados momentos da vida o orgulho acaba sendo maior do que a gente mesmo e deixa a gente mesmo em segundo plano. Vamos refletir sobre isso também. Ou por medo do novo que surpreende. E o medo, né? O medo paralisa e não deixa a gente ser metamorfose, faz a gente ficar parado, estagnado numa determinada situação, por vários motivos. O orgulho é o sentimento da separatividade, está calcado no medo. O medo de ser subjugado, o medo de não ser amado, o medo da negação, o medo da anulação e o medo da morte, em última análise. Então, ao invés de a gente ter medo, a gente pode trabalhar todas essas nossas debilidades para poder resolver essas debilidades e transpassar esse medo. O Osho fala para gente, todas as pessoas no mundo têm medo. A diferença é que uns estagnam na frente do medo, outros têm a coragem de ir em frente mesmo com medo. É aí que está a diferença de uma pessoa para outra. As que estagnam diante da situação e as outras que, mesmo com medo, conseguem ter coragem para ultrapassar aquilo lá. Então vamos ter coragem. O que está fazendo a gente paralisar? Ser metamorfose, permitir-se sê-la, é a maior sabedoria que podemos ter nos processos da vida eterna. Para tanto, precisamos reconhecer que a verdade do ser humano é múltipla, mas a verdade de Deus é uma só. Então, se estivermos vivendo fora da verdade do Pai, é apropriado escolhermos mudar a rota, mudar as certezas e trilhar novas paragens, tornando-nos metamorfoses. E qual é a verdade do Pai? A única verdade do Pai é a que Jesus veio trazer para a gente. É o amor. Tudo que é feito dentro do amor, dentro da lei do amor, está dentro da verdade do Pai. Se a gente estiver fora do amor, a gente está fora da verdade do Pai. Metamorfosear-se é ato, é escolha de coragem que poucos têm. E o filósofo Raul Seixas já falava, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Vamos ser metamorfose? É renascer de si mesmo e se tornar novo de novo, deixando de lado velhas posturas, velhas verdades, velhas fórmulas, velhas cascas. Esse é o convite de ser metamorfose. Deixar para trás sempre, né, o casulinho e se transformar em uma borboleta nova a cada dia. Só que a gente pode se transformando em várias borboletas no processo da nossa vida, cada vez mais colorida, cada vez mais leve, cada vez mais brilhante para o mundo. Agora eu vou mostrar para vocês uma historinha que é uma metáfora entre a vida da borboleta e a nossa vida. Vamos acompanhar a historinha. A borboleta e seu simbolismo espiritual. Há muito que a borboleta é considerada o símbolo da alma. Da mesma forma que abandona a crisálida para voar, o espírito se liberta do corpo físico para ganhar o espaço infinito. Ela representa o renascimento e a imortalidade.
devido à metamorfose do seu ovo para a lagarta, desta para a crisálida e desta para a borboleta, indicando as etapas por que passa a nossa alma até atingir a iluminação. Assim como elas, nós também estamos em alguns desses estágios. Primeiro estágio é quando a ideia nasce, é o estágio do ovo, é o ponto de iniciarmos o caminho. Segundo estágio é quando tornamos a decisão de encontrar o caminho e colocar o pé no primeiro degrau, é o estágio da larva. Terceiro estágio. Escolhido o caminho desejado, é preciso realizar o projeto, e este é o estágio do casulo. Último estágio é o da transformação, é deixar o casulo e voar, é a realização. Todos são como borboletas. Cedo ou tarde, tomaremos consciência, sairemos do casulo e abriremos nossas asas. Então, o convite é abrir as asas, né? É ter todos os estágios para que a gente possa ter a maturidade suficiente para poder transpassar aquela dificuldade, aquela experiência, aquele momento, mas sempre em metamorfose, sempre em transformação, sempre transformando todas as situações em aprendizado, para que a gente possa cada dia se modificar em direção ao aprendizado maior, que é o aprendizado do amor. Próximo elemento, o doce canto dos pássaros. Os pássaros voam livres, são simples, alegres, não se ocupam em querer, somente em ser. Sejamos, pois, como os pássaros, escolhendo viver sem amarras, sem certezas que podam, sem medo de alçar voos, de nos aventurarmos por novos caminhos, tendo sempre a coragem de bater as asas e comemorar a vida, cantando com a grande coragem de ser feliz. Com a coragem de experimentar a vida no tom, na cor e na altura perfeitas. Tudo isso no conceito do Criador. Então, a gente pode escolher ser como os pássaros, voar livremente, levemente, com graça, com leveza, sempre lembrando daquilo que a gente sempre comenta. Tudo que é pesado é nossa mentira, tudo que é leve é nossa verdade. Então, sempre escolher o caminho da leveza vai nos levar à nossa verdade mais profunda. Então, tem um momento de escolha, seja como pássaro, escolha o caminho da leveza, voe alto, alce voos muito altos, muito profundos, para você alcançar a plenitude de si mesmo. Próximo elemento, o som delicado das águas que caem. As águas cristalinas que purificam e seguem sempre em frente, sem nunca voltar atrás, e juntam-se a outras e separam-se de algumas, levando consigo a mistura e crescendo com o contato, purificando com a pureza aqueles que tocam, e purificando-se com todos que já as tocaram. O aprendizado da água é aquele aprendizado que lá no livro Pequeno Príncipe a gente também já leu, né? Todas as pessoas que passam pela nossa vida levam um pouco de nós e deixam um pouco delas em nós. As pessoas nunca passam em vão por nós. As situações nunca passam em vão por nós. Então é preciso aproveitar as situações e as pessoas que passam pela gente sendo como a água, se misturando, se juntando, ora se afastando, encontrando outra ali na frente, e assim a gente vai se renovando a cada momento da nossa existência. Somando-se sempre com generosidade e levando consigo a pureza cristalina. Somar.
nunca dividir, né? Por isso que a competição que existe no mundo atual, ela é bem complexa para os espíritos um pouco mais conscientes, mais dentro da compreensão. Porque quando a gente entende que somar é muito melhor do que competir, do que dividir, do que querer ser melhor, que quando a gente soma com os outros, a gente aí sim está crescendo como grupo, como existência, como humanidade, aí a gente evolui. Quando a gente continua trabalhando no individualismo completo, querendo ser só eu sou o melhor, eu estou competindo, eu sou aquele que vou conseguir mais do que o outro, isso faz com que todo mundo se separe. E isso não leva ninguém a lugar nenhum. O próximo elemento, a brisa serena que nos envolve. A brisa demonstra a mansidão, a leveza, a mesma que devemos ter ao passar pelos processos da vida, mais ou menos difíceis. O homem pode escolher ser manso como a brisa. Jesus disse lá em Mateus 5,5: Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Ser manso não é ser bobo, não é ser permissivo. Ser manso é saber olhar para o mundo com mansidão, olhar para as situações com paciência, né? Olhar para cada situação, observar cada uma delas, compreender cada uma, tomar consciência para agir. Ser manso é agir com mansidão, porque agir é diferente de reagir. E nós, na nossa pressa, na nossa ansiedade, a gente está habituado a reagir. A reação é algo que vem lá dos instintos, né? Quando nós éramos antigamente mais perto da animalidade, a gente reagia com o instinto. Ser manso é saber agir com a consciência, né? Então é trabalhar em nós mesmos a capacidade da paciência, da observação, para poder, então, transmutar tudo aquilo que é tenso dentro de nós, de ser manso. Os mansos conseguem mudar o mundo, revolucionar o mundo. É só a gente olhar os grandes exemplos que a gente tem ao nosso redor, né? A gente pode olhar para Chico Xavier, olha a mansidão que ele tinha para viver no mundo, e ele revolucionou. O próprio Jesus, que é o nosso exemplo maior, mansos, como a brisa. É com mansidão que conseguimos ter tranquilidade para olhar para dentro, sem interferências da mente que é confusa, focalizando aquilo que realmente importa, o encontro consigo mesmo. A partir do momento que a gente se encontra com a gente mesmo, que a gente encontra o reino de Deus que está dentro de nós e o nosso eu mais profundo, é que a gente desabrocha, é que a gente consegue, então, trabalhar a nossa existência com graça, com leveza, com harmonia, e aí a gente caminha em direção à evolução. Somente os mansos conseguem o silêncio necessário para mergulhar profundo para dentro e observar-se com paciência e benevolência. Lembrando que sempre a gente precisa ter primeiro conosco, para depois ter com o outro. Então a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, para depois ter com o outro, compaixão com a gente mesmo, para depois ter com o outro, benevolência, porque a gente só dá o que a gente tem. Se a gente não tem, a gente não pode dar. Então, se a gente não tem nenhuma dessas características, como doar essas características? Não tem como. Então, a gente precisa mergulhar para dentro sempre. E só com mansidão, fazendo com que a nossa mente tagarela pare um pouquinho de falar, é que a gente consegue fazer esse mergulho para dentro, para encontrar o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. O próximo elemento, o brilho do sol. O sol é o amanhecer, a certeza de que sempre haverá um amanhã, com novos brilhos, novos sons, novos perfumes, novas cores, uma nova oportunidade de recomeçar. Renascer depois de tempestades. Essa é a grande mensagem do sol. Todo dia ele renasce, todo dia ele está presente, mesmo que o céu esteja nublado, a claridade dele transpassa e faz o dia aparecer para a gente. Mesmo então em situações nubladas, a gente tem a oportunidade de recomeçar. A gente também pode ver o sol como uma metáfora do divino,
da luz divina, da luz de Deus, da luz da espiritualidade superior, que está sempre próxima de nós. Né? Então, a cada dia que passa, essa luz de Deus, essa espiritualidade superior, ela vai estar aqui, iluminando os nossos passos, iluminando as nossas vidas, fazendo a gente renascer depois de cada tempestade ou depois de bons ventos. Então, percebamos que a natureza nos aponta as qualidades e aquilo que devemos ser. A harmonia da natureza simboliza a harmonia que podemos escolher ter dentro de nós. Toda essa harmonia que a natureza passa para a gente, todas essas mensagens harmoniosas que a natureza passa para a gente pode escolher ter dentro da gente mesmo. Na natureza, tudo está relacionado, assim também o está em nós. Um elemento faltar prejudica o outro elemento. Então, tudo está em harmonia. E se alguma coisa fora da natureza aqui, né, do lado de fora, falta, vai fazer falta para que a natureza possa ter essa harmonia completa. A mesma coisa na gente. Se falta paciência na gente, a gente vai estar desarmonizado. Se falta compaixão, a mesma coisa. Se falta benevolência. Então, se falta algo dentro da gente, a gente vai estar desarmonizado. Para que a gente esteja harmonizado, a gente precisa trabalhar com todos os nossos sentimentos em consonância. Se a gente percebe que tem um que está desarmonizado, vamos trabalhar por aquele, melhorando 1% a cada dia. No final de 365 dias, a gente vai ter melhorado 365%. Não precisa melhorar tudo de uma vez, isso é muito difícil, é tarefa complexa demais, a gente não dá conta. Então vamos escolher uma coisa e vamos melhorar 1% a cada dia naquela coisa, até a gente achar que já está bom. E aí a gente vai achar outra coisa que a gente precisa melhorar, e assim a gente vai. E aí a gente vai chegar nessa integração que a natureza nos mostra, nessa harmonia que a natureza nos mostra. Isso nos ensina que podemos escolher ter simplicidade, podemos valorizar o que é verdadeiro no conceito do Criador, para então podermos nos encantar com a vida do agora, a cada minuto, com a graça, leveza e simplicidade. E é muito importante a gente lembrar que só existe o agora. O passado já foi, então a gente não tem que se prender a ele, porque a gente já fez. A gente tem que se perdoar e perdoar todas as situações e pessoas do passado. E o futuro é uma possibilidade que a gente não sabe se vai vir. Então, o que a gente tem é o nosso agora. A gente está sempre vivendo pensando no amanhã. Por que não pensar no agora? O que eu posso fazer hoje? O que eu posso melhorar hoje? O que eu posso plantar hoje? Qual é o carinho que eu posso dar hoje? Qual é a palavra que eu posso dar hoje? No hoje é que a gente constrói a nossa vida. No amanhã é uma possibilidade que vai ser linda se acontecer, mas é somente no hoje que a gente pode construir. Então, é no hoje que a gente tem que viver e pensar. Sem querer isso ou aquilo, mas objetivando sempre o amor. Né? Então, a gente não precisa ter grandes quereres, a gente precisa ter objetivos, mas esse objetivo precisa estar sempre calcado no amor, porque fora do amor não existe nada, porque é o grande ensinamento do Cristo, o amor. Então, é só dentro do amor que a gente vai ter grandes conquistas na vida, em todas as áreas. Em vez de pensar, quero fazer, pense, consigo fazer. Em vez de pensar, quero ser, pense, posso ser. Pensar quero é força da vontade, mas pensar posso é força da convicção. Nós podemos tudo, nós somos herdeiros do universo, filhos do Criador. Então, tudo é possível para nós. Jesus falou, se a gente tiver fé do tamanho de um grãozinho de ervilha, a gente pode mover montanhas. O que ele disse para a gente? Vocês podem tudo, vocês precisam só querer, que é poder. Sem desejos e prazeres fugazes, mas com vontade de estar e ser no mundo, colocando-se a serviço do Criador. Se cada coisa que a gente faz na vida a gente se coloca a serviço do Criador, tudo vai ser muito maior. Né? Na nossa profissão mesmo, a gente vai trabalhar, vai fazer no nosso dia a dia. Né? Todo dia a gente faz mais ou menos a mesma coisa.
mas se a gente faz aquilo com amor e colocando a serviço do Criador, aquilo vai ser muito melhor. Por exemplo, né, eu sou professora, vou para a sala de aula, e se eu me coloco ali à disposição do Criador, vai ter 1 ou 2 meninos que vão ouvir a minha mensagem duplamente, vão entender aquilo de uma maneira muito diferente dos outros que estão lá. Se eu atinjo 1 ou 2 meninos dentro de uma sala de aula, eu estou indo muito além do que a minha profissão precisa. Se eu atinjo mais, melhor ainda, né? Então, assim, cada profissão, você é atendente de uma loja, se você atende as pessoas com um sorriso, com um bom dia, com uma simpatia, não aquela simpatia falsa, mas com uma simpatia verdadeira, que emana boas energias, aquilo vai fazer o seu cliente sair de lá melhor do que ele entrou, porque a energia vai ser tão gostosa e ele vai querer voltar novamente na loja, mesmo que seja para receber o seu bom dia com amor, né? Então, a cada coisinha que a gente vai fazendo na vida, se a gente se coloca a serviço do Criador, aquilo vai ser mais gratificante. Na hora que a gente precisa fazer um afazer de casa, varrer uma casa, se a gente faz aquilo cantando, com felicidade, aquilo vai trazer harmonia para a nossa casa. Se a gente faz com raiva, aquilo vai trazer uma energia feia para a nossa casa. Então, tudo que a gente fizer, a gente pode fazer se colocando a serviço do Criador, porque aquilo vai fazer tudo se transformar na nossa vida de uma maneira que a gente nem imagina. Para que o bem maior se instaure através do nosso trabalho. Aí uma mensagem do Chico Xavier: nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. Tudo parte de uma pequena sementinha e se transforma numa linda árvore, numa linda flor, mas de uma pequena sementinha. Então vale a pena a gente plantar um pouquinho de amor aqui, um pouquinho de carinho ali, um pouquinho de compaixão, um pouquinho de benevolência. Aquilo vai se transformar numa árvore linda, né? Daqui a pouco. E vai fazer com que você tenha frutos maravilhosos para colher nos dias vindouros. Para que o bem maior se instale através também dos nossos relacionamentos, sejam eles relacionamentos de amizade, relacionamentos com os pais, com os filhos, ou com os companheiros de jornadas, com os quais devemos desenvolver vários tipos de amor para ser completo, seja em qualquer lugar, onde quer que estejamos. Aí aqui tem um texto do Mário Quintana que eu acho muito interessante para a gente poder refletir um pouquinho. O texto se chama Borboletas. Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com outra pessoa, você precisa, em primeiro lugar, não precisar dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama ou acha que ama e que não quer nada com você, definitivamente não é a pessoa da sua vida. Você aprende a gostar de você, a cuidar de você e principalmente a gostar de quem também gosta de você. O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não quem você estava procurando, mas quem estava procurando por você. Então fica mais um convite, né? Para a gente cuidar do nosso jardim. Como que a gente está fazendo com o nosso jardim? A gente está cuidando dele? Nosso jardim, o nosso eu mais profundo, é o que a gente é de verdade. A gente está cuidando da gente mesmo para que a gente seja uma pessoa bacana, para que as borboletas possam vir até nós? Ou a gente está se fechando, que nem uma pedra, para afastar as borboletas de nós? Nas escolhas que fazemos no dia a dia, devemos ter consciência. Ter consciência é diferente de ter pensamentos cheios de confusão e vazios de sabedoria divina. Nossa mente gera tais pensamentos desordenados que fazem com que percamos o caminho. A consciência, em seu profundo silêncio, nos faz ouvir a voz que vem do fundo do eu, onde é a morada do Pai, em que se localiza o embrião dos sentimentos.
E segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente está nesse caminho aí, né? Primeiro a gente era instinto, a gente está nas sensações para caminhar para os sentimentos, compreender o amor e os ensinamentos de Jesus. E lá, no mais profundo silêncio da consciência, encontrarmos finalmente o nosso baú de Pandora, onde está tudo o que a gente precisa saber. A gente só precisa ir lá, dentro da gente mesmo, no reino de Deus que mora dentro da gente, encontrar com a gente mesmo e abrir o baú de Pandora e descobrir tudo o que a gente precisa para a nossa vida, para guiar a nossa vida. E o grande ensinamento é o amor, sempre o amor. Esse baú está com todas as respostas que buscamos fora de nós, mas que, na verdade, estão no lugar mais óbvio, dentro do nosso ser, no nosso mais profundo eu. Por tudo isso, percebemos que nossa escolha pode ser direcionada em agir como a natureza e sermos o seu reflexo. O grande segredo de Deus está nas coisas simples do cotidiano, nos afazeres ao nosso alcance, naquilo que é nossa vocação nessa vida. Nada é melhor ou pior. Nenhuma profissão, nenhum afazer é mais ou menos importante. Cada qual tem um papel no mundo. Tudo depende da consciência que já conseguimos desenvolver. Quanto mais conseguirmos nos afastar da mente e enveredar pela consciência para alcançar o nível do sentimento, mais aprimorada será a nossa tarefa, independente da complexidade que ela carrega em seu desenvolvimento. Tudo vale a pena se for para o serviço do bem maior. Então, não importa se a gente é um médico, um engenheiro, um advogado, um professor, um administrador, se a gente cuida dos serviços gerais, se a gente... Não importa a profissão, né, o nosso nível social, não importa. O que importa é a gente trabalhar dentro da consciência para fazer o melhor de nós sempre. Desenvolver, desempenhar aquele papel que foi dado para a gente nessa existência, para a gente trabalhar as nossas capacidades no amor, com o amor e no amor sempre. Sempre. Tudo vale a pena para o bem maior. Pequenas ações e gestos, muitas vezes, são muito mais valiosos do que grandes feitos. Nas pequenas coisas, né? Dá um abraço numa pessoa, dá um sorriso para alguém, dá um bom dia de manhã quando a gente chega nos lugares. Isso são os pequenos feitos. Estar e ser com os mais próximos pode ser a missão a cumprir. Então, muitas vezes a gente pensa, né, naquelas pessoas que estão fora da nossa casa. E como que a gente está tratando quem está dentro? Nosso marido, nossa esposa, nosso filho, nosso pai, nossa mãe. Como que a gente está tratando essas pessoas? Mais ou menos, daqui a pouco eu vejo, espera um pouquinho que eu estou ocupado. Ou com amor e com acolhimento. É de casa que a gente consegue trabalhar todas as nossas qualidades e aprimorar as nossas debilidades, e em casa. Se em casa a gente está mal, a gente vai estar mal em qualquer lugar. A gente precisa trabalhar primeiro aí, com os nossos mais próximos. Estar em serviço dos que nos rodeiam, ao invés de querer abraçar o mundo e ser o grande salvador. Como que a gente vai fazer grandes missões? Como que a gente vai cumprir grandes missões se a gente não cumpre as nossas pequenas missões dentro da nossa casa, depois dentro do nosso trabalho, no caminho até o nosso trabalho, no caminho de volta para casa? As pequenas missões, a gente precisa cumprir as pequenas primeiro, para depois ter missões grandiosas. Como que a gente está cumprindo as nossas pequenas missões? Escolhamos, pois, deixar a natureza se refletir em nós, seguir seu exemplo de simplicidade, de conjunto e de serviço mútuo para o bem maior. Ser a mata, ser a flor, ser a borboleta, ser o pássaro, a água, a brisa e o sol. Fazer com que aqueles que nos rodeiam a harmonia simplificada pela natureza. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre vós. Isso Jesus disse, está lá em Mateus 18, 20. Harmonize-se com os seus
e conquistarás aquilo que é necessário para o seu estado evolutivo. Deixe a mente de lado. Procure ser consciência pura. Busque-se, encontre-se, seja você mesmo, independente da situação, e esteja nessa vida com aqueles que os rodeiam. Então, o mais importante nessa vida somos nós mesmos. Isso não é ser egoísta, isso é ser consciente. A única pessoa que a gente pode mudar no mundo é a gente mesmo. E através da nossa mudança, a gente pode inspirar pessoas ao nosso redor a também se modificarem. A gente pode aconselhar aqueles que estão ao nosso redor a se mudar, a perceber um caminho ou outro, mas a única pessoa que a gente pode de verdade mudar é a gente. Por isso a importância dessa busca, de ser buscador, de se encontrar e de se reencontrar, porque às vezes a gente se perde no caminho, né? E trabalhar sempre para a nossa melhora pessoal. Aceite as tempestades, os furacões e os tsunamis, e também as calmarias. Aprenda com todos os processos da vida. A vida é um presente. Quanto mais aproveitarmos da maneira mais positiva possível, mais estaremos próximos da verdade divina, da felicidade plena e verdadeira, que vem do eu e não do outro. E essa coisa da vida ser um presente, a gente tem uma ambiguidade aí, né? Ela é um presente de Deus para nós. E ela está no presente, no momento presente da nossa vivência. Fora desse momento, a vida não existe. Então, para a gente terminar, vamos refletir com alguns pequenos textos. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Então, a gente precisa trabalhar muito pensando nisso. O que eu estou pensando hoje que está criando a minha realidade? O que eu posso mudar no meu pensamento para atrair algo diferente? Para que a minha realidade se torne diferente? Tudo está aqui, né? E a gente precisa, então, se harmonizar, assim como a natureza é harmonizada, para que a gente possa caminhar harmonicamente com o nosso pensamento equilibrado, co-criando coisas interessantes para a nossa vida. O Chico fala assim: viver todos vivem, mas viver com consciência é privilégio de poucos. Um convite. Vamos viver com consciência. Como fazer isso? Cuidando de cada passo que a gente dá, analisando cada passo que a gente dá na vida. Na hora de andar mesmo, pensa no seu passo. Como que você está dando esse passo? Ele está firme? Ele está mais ou menos? Pensa no passo, pensa na sua respiração. Respira com consciência. As situações que estão ao seu redor, antes de reagir, observa, compreenda para tomar consciência e depois agir, nunca reagir. Pensa sempre nesse sentido, porque vai ser bem melhor para a nossa vida. É assim que a gente ganha consciência. Viver é um presente de Deus. Aí chega o final da psicografia do Amadeu, ele diz: paz e luz para todos nós. Então, que nós possamos viver de acordo com aquilo que a natureza nos demonstra, para que a gente possa, passo a passo da nossa existência, se harmonizando, assim como a natureza é harmonizada. Como último texto, eu vou trazer esse texto do Brahma Kumaris. Quando você descobre que tudo o que precisa está dentro de você mesmo, deixa de esperar impacientemente por algo que deseja e passa a doar o que tem. A partir daí, cada momento é visto como oportunidade de ser doador, não como uma obrigação, mas como um presente. Tempo, ação, orientação, afeto, aceitação, respeito. Enfim, todas essas formas de doação e muitas outras tornaram-se presentes verdadeiros, que não precisam de despesa nem de embalagem. Doe-se. E a gente só pode doar o que a gente tem dentro do nosso coração. Acima de nossas cabeças, um céu generoso azul doa-se a todos. O sol abraça e vivifica justos e injustos. E tantos nada veem e tudo isso. Assim é a presença divina.
Podemos, distraídos, não ter sensibilidade para percebê-la, mas ela está sempre conosco e em nós, de forma incondicional. Então, pessoal, eu espero que a gente passe a olhar tudo que está ao nosso redor e se inspirar com a natureza para que a gente possa ser como ela, ser presença no mundo, ser integralmente no mundo. Enquanto nós estamos na Terra, nós possamos ser integralmente aquilo que nós viemos fazer aqui. Gratidão a todos. Eu espero que eu tenha passado uma mensagem interessante para todos vocês. Fiquemos com Deus dentro do caminho da espiritualidade superior. E eu vou colocar para vocês, para finalizar, uma música do compositor varginhense chamado Paulinho Paiva. Ela traz a mensagem da natureza também. Vamos ouvir, então, para finalizar. Quando entrar a primavera, e a terra florescer, cantam por amor à natureza, com a chegada da manhã, que a tudo ilumina. Voam livres pelo ar, sentem na brisa o perfume dos lindos campos de jasmim. Partem sempre em revoada, antes do anoitecer. Nada juntam em seus ninhos, mas tem sempre o que comer. Com eles temos que aprender, para que a vida nos transforme, renovando a esperança dos homens de bem. Com eles temos que aprender, para que a vida nos transforme, renovando a esperança quando entrar a primavera, e a terra florescer. Gratidão a todos. Até sábado que vem. Um beijo no coração.